E aí, família, vamos lá? Tá na hora da doideira. Olha só a notícia aqui do Japão, tá? A polícia do Japão gastou bilhões em instalações para fazer tratamento de pessoas com coronavírus, mas ninguém estava usando as instalações da polícia. Olha que doideira. Mas eu acho bacana, eu tô trazendo isso porque você vê que a polícia estava antevendo situações e a própria polícia montou instalações para tratamento de pessoas. Olha que bacana. Eu não vi isso em lugar nenhum do mundo, tá? Então, por isso que eu falo assim, que eu acho bacana em trazer esse tipo de notícia para você assim. Sinal que a polícia aqui do Japão, ela procura ajudar as pessoas além de investigar e prender, né? A Agência Nacional de Polícia gastou bilhões de ienes em um projeto de reforma para criar instalações de cuidados em Tóquio para as pessoas infectadas com o novo coronavírus. Mas nenhum paciente com coronavírus apareceu. Os supostos hóspedes, aqueles sem sintomas ou com sintomas leves, no caso assim, sem sintomas que eles falam assim, assintomáticos, tá? Ou sintomas leves, claramente preferiam se recuperar em hotéis pagos pelo governo, de acordo com o governo metropolitano. Até eu que sou mais bobo, se tivesse pego, ia pro hotel também que estava pago pelo governo, pô, eu vou ficar debaixo dos olhos da polícia lá. E nem sei como é que são as instalações da polícia. Em um hotel você já sabe, né? Tem televisão, ar-condicionado, frigobar e etc. Né? O NPA é a Agência Nacional de Polícia, tá? Construiu originalmente os alojamentos pré-fabricados em 4 locais nas alas de Edogawa, Koto, Ota da capital para acomodar policiais enviados de todo o país para proteger a capital durante os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. Então, basicamente, era para ser usado na época das Olimpíadas pela polícia. Mas você vê que reformaram, fizeram um centro para as pessoas com coronavírus. E ninguém apareceu. Né? Os edifícios foram quase concluídos em abril de 2020, quando o governo central, lutando para conter o vírus de forma eficaz, anunciou uma política de usar essas instalações para receber as pessoas infectadas que não estavam em estado grave. A agência instalou apressadamente banheiros e vasos sanitários adicionais nos alojamentos. Divisórias foram erguidas em grandes salas para criar várias salas privadas. E espaços para acomodar enfermeiras e outros profissionais de saúde também foram disponibilizados. As instalações renovadas podiam acomodar cerca de 800 pacientes e profissionais da área médica. Então, era um big de um lugar. Para 800 pessoas, é um lugar muito grande. O NPA incluiu um total de 4 bilhões de ienes, o que daria a bagatela de 37 milhões de dólares, para as despesas de renovação no orçamento suplementar para o ano fiscal de 2020. Cerca de 3,7 bilhões de ienes já foram gastos, de acordo com a agência. Depois que as instalações nunca foram utilizadas, o NPA decidiu convertê-las de volta às suas formas originais para os oficiais encarregados da segurança da capital durante as Olimpíadas que foram adiadas para este verão. Segundo a reforma, começou no início de abril. Os dois projetos de renovação juntos devem custar cerca de 4,8 bilhões de ienes, disseram as fontes. Você viu que 3,7 praticamente foi jogado fora, né? Infelizmente. O NPA disse que planejou devolver as instalações ao seu estado original para as Olimpíadas, mesmo que os quartos fossem usados por pacientes do coronavírus. Não estamos em posição de falar sobre como fazer um julgamento sobre se devemos usar as instalações e como gerenciá-los, disse um funcionário da NPA. Segundo fontes, a agência e o Ministério da Saúde concordaram que o governo metropolitano se encarregaria de administrar e operar as instalações. Então você vê que por isso que o policial falou assim, ó, não vou opinar em nada, até porque já sabe, né? O projeto inicial de reforma foi feito por iniciativa do governo metropolitano, mas os gastos vieram do orçamento do NPA. Olha que safadeza, para não meter a mão nos gastos do orçamento de Tóquio, eles usaram o orçamento da polícia de Tóquio. Olha a safadeza, né? Mas havia preocupações sobre falsos rumores e reputações danificadas na primavera do ano passado.
e não sabíamos se conseguiríamos hotéis suficientes para receber pacientes com sintomas leves, disse um funcionário do Ministério da Saúde. Era meio difícil, como é que se diz, naquela época os hotéis não aceitarem, por quê? O turismo estava caindo, com as fronteiras fechadas, né? Parte restrições da cidade, que não podia nem entrar, basicamente nem sair, né? O governador pedia, não proibia, ele pedia, né? Então a parte hoteleira foi lá no pé. Então, para não perder dinheiro, vamos deixar o povo com coronavírus usar, né? Quem deixou, bancou o esperto. Um funcionário do governo metropolitano disse: os hotéis administrados por empresas privadas têm comodidades muito melhores e são mais adequados para servir como instalações de cuidados. Por isso que preferimos usar hotéis. Então, por isso que eu falo, até eu que sou mais besta, se eu tivesse pego coronavírus, eu preferia ir para um hotel do que ficar numa instalação da polícia, né? Cheio daqueles biombos fechando, sem privacidade nenhuma, sem coisa nenhuma. Nos hotéis você tem toda a privacidade. Então você vê que, mas infelizmente você vê que dinheiro jogado fora, dinheiro do contribuinte jogado fora. Mas fazer o que, né? Mas só para vocês terem ideia de que a polícia do Japão pensou, tá, em relação a tratamento de coronavírus e etc. Eu achei bacana, né? Apesar que a iniciativa, entre aspas, não foi deles, né? Foi, se parar para analisar o texto, foi do governo metropolitano de Tóquio e só usou o orçamento, né, da polícia ali para não aumentar mais o orçamento no caso assim, do estado de Tóquio. Mas vai fazer o que, né? Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.